Bem, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê condições para que a gente seja compreendido por todos que cá estão. Hoje, falando do Evangelho, dando continuidade ao estudo do capítulo 23, capítulo este intitulado Estranha Moral, ou Moral Estranha, onde Kardec traz algumas frases que foram ditas por Jesus, mas que soam estranhamente nos nossos ouvidos, porque são frases que, de certa forma, parece que contrariam a doçura, o amor, a tolerância, a paciência de Jesus. E uma dessas frases que Kardec coloca no Evangelho: deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. À primeira vista parece uma expressão muito estranha, porque como que um morto vai poder enterrar outro morto? É complicado. Então, o sentido daquilo que Jesus está nos trazendo é um pouco diferente. Como disse numa outra oportunidade, Jesus faz uso da hipérbole. Hipérbole é quando há um exagero na fala para relatar alguma coisa, para nos chamar a atenção. Então, Kardec se utiliza do que está em Lucas, no capítulo 9, versículos 59 a 60, que diz: disse a outro, segue-me, e o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E Kardec faz o seguinte comentário a respeito do assunto. Nas circunstâncias que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Então, o que Kardec está colocando aqui? Existe um sentido muito profundo nas frases de Jesus que nós precisamos amadurecer para poder compreender. Basicamente é isso. E aí existe o contexto, porque o Kardec ele não joga essas frases a esmo, e Jesus, muito pelo contrário, nunca disse nada que não fizesse sentido na nossa vida. E qual que é o contexto? O contexto dessa passagem é quando Jesus está indo para Jerusalém, no seu último momento de viagem, onde ele sabe que ele vai ser crucificado, onde ele vai passar por toda aquela situação que nós conhecemos. E ali ele sempre é seguido por uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas, muitos querem segui-lo, muitos querem ser discípulo de Jesus. Então, o contexto dessa história é exatamente esse. O primeiro momento aparece uma pessoa e diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, ou seja, alguém se aproximou de Jesus e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, a pessoa está dizendo, eu estou pronto para te seguir onde o Senhor for. Isso está em Mateus, no capítulo 8, versículo 19, e em Lucas 9, 57. Só que Mateus, ele identifica quem é essa pessoa. Mateus fala que era um escriba, uma pessoa que sabia escrever, sabia ler e escrever, e tinha muito conhecimento, e que queria seguir Jesus. Mas a resposta de Jesus é muito interessante e intrigante, porque ele responde o seguinte: disse-lhe Jesus, olha a resposta que Jesus deu para ele: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do Homem é como Jesus se designa. Ele mesmo fala que ele é Filho do Homem. O que significa isso? Filho do Homem é aquela pessoa, o espírito, que não precisa de um ventre materno para reencarnar. Não precisa mais reencarnar. Filho de mulher é aquele que ainda precisa reencarnar. Em termos gerais, é isso que ele quis dizer. Mas o que Jesus está respondendo para essa pessoa, para esse escriba?
você está querendo glórias aqui na terra. Você quer me seguir porque você quer receber alguma coisa em troca. Mas pensa no seguinte, se você for me seguir, eu não tenho aonde parar. Eu não tenho pousada. Eu não tenho um lugar confortável. Eu não tenho riquezas. Eu não tenho nada para te oferecer. O que eu te ofereço é uma vida de sacrifício e de dificuldade. É isso que você quer? Ou seja, Jesus indiretamente está falando para ele, você não está preparado para isso. Então não adianta me seguir. Jesus estava delicadamente negando que aquele rapaz pudesse segui-lo. Por quê? Porque lhe faltava amadurecimento espiritual. Porque ele estava mais preocupado com as coisas da terra. Se a gente for pensar, ele pensava mais nas coisas da terra. E aí, nesse contexto, mais uma vez, um outro chegou e disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Isso só está narrado em Lucas, e Mateus já não fala dessa outra pessoa. E Jesus responde também para esse daqui. De que forma? Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus está recusando alguém, mas dando uma resposta muito interessante. Porque se eu for seguir Jesus e for ficar olhando para trás, para a minha vida, para as pessoas que eu deixei, para tudo que eu deixei para trás, eu não vou conseguir acertar o direcionamento. Por quê? O arado precisa que você olhe sempre para frente, sempre em linha reta, porque se você ficar olhando para trás, você vai construir as ruas tortas ali para poder fazer o cultivo. Então você precisa olhar sempre para frente. É sacrificante deixar a família, é sacrificante. Mas se você quiser seguir Jesus, você tem que estar atento a esta condição. E aí vem o terceiro caso, que é exatamente esse da nossa conversa. E disse a outro, segue-me. Aqui Jesus fala o seguinte, me siga. Não foi a pessoa que procurou Jesus. Jesus que se aproximou dele e falou para ele, vem você me seguir. Por quê? Porque Jesus sabe o que se passa no coração de cada um daqueles que estão aqui na terra. Ele conhece todo mundo, ele conhece tudo. Então ele sabia que essa pessoa estava, de certa forma, pronta. Ela tinha amadurecimento. Ela já tinha o despertar da consciência acerca da vida espiritual. Mas ele respondeu. Aí foi o contrário. O rapaz que respondeu para Jesus, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ou seja, ele quis colocar a vida no mundo físico em primeiro lugar, nesse momento. Mas Jesus responde para ele, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. E é aqui que vem o problema. Os judeus, eles têm uma característica muito interessante com relação ao sepultamento dos mortos, que diz o seguinte, é uma obrigação dos filhos estarem lá. Por quê? Porque demonstra desapego. Reverenciar o morto significa que o morto não pode te retribuir. Então é uma conduta de desapego. E é algo muito importante porque no próprio mandamento diz que nós devemos honrar nossos pais e nossas mães. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que a gente não deva prestar os respeitos para os nossos familiares. Não é isso. O que Jesus está querendo dizer, né, o que significa deixar os mortos enterrar os seus mortos? São os mortos espirituais. Aqueles que só estão vivos para as coisas da terra. Que não ainda despertaram, não acordaram, estão vivendo em sono profundo por conta do despertar da consciência. Então, quem são os mortos? Quem são os mortos? Quem somos nós os mortos, de certa forma? São as pessoas distraídas.
Aquelas que estão passando pela vida não estão percebendo. Tem uma música, né, que vocês sabem, eu gosto muito de usar a música como referência para alguns ensinamentos, que diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai te atropelar se você andar distraído. Se você atravessar a rua sem olhar para os lados, um carro vai passar por cima de você. Se você não prestar atenção na sua vida, na sua casa, com seus filhos, aquela arvorezinha que precisa ser podada e cuidada, ela vai crescer de qualquer jeito. Então você não pode estar o tempo todo distraído. Você tem que estar desperto, acordado para a vida. Porque se a gente deixar a vida me levar, a vida leva eu, ela vai levar por caminhos que a gente vai se perder. E para voltar pelo caminho vai ser muito mais difícil. E aí o que a gente faz? Bota a culpa nos outros. Bota a culpa no governo, bota a culpa nos pais, bota a culpa nesse ou naquele. E se esquece que o responsável, porque a gente estava distraído com os prazeres e as coisas da terra, somos nós. Nós que não prestamos atenção naquilo que a vida nos ensinou, nos mostrou. E aí o que vai acontecer? A gente vai passar por dificuldades. Os indecisos, aqueles que não sabem aonde querem ir. Tem uma passagem no livro Alice no País das Maravilhas, aonde Alice está perdida e ela pergunta qual o caminho que ela devia pegar. Ela fala isso com o gato, né? O gato que desaparece. O gato olha para ela e fala: para onde você quer ir? Ah, eu não sei. Então, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Para quem sabe onde quer ir, todo vento será favorável. Então, a gente precisa sair dessa indecisão, ter um propósito na vida. O que eu quero da minha vida? O que eu quero para viver aqui na Terra? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero atingir? Se eu não tiver um propósito, eu vou ficar vagando, indeciso na vida, navegando sem rumo, a esmo, perdido. Então eu tenho que saber para onde eu quero ir, o que eu quero alcançar. Lembrando sempre que a gente não vai ficar aqui ad eterno, a gente vai ficar aqui por um tempo e vai voltar para o mundo espiritual. E o que a gente vai encontrar no mundo espiritual? Aquilo que a gente construiu enquanto estava aqui. Se a gente estava perdido aqui, do lado de lá a gente vai continuar perdido. Tem gente que só quer fazer as coisas exigindo. Ah, só vou fazer isso ou aquilo quando acontecer isso ou aquilo. E aí fica exigindo da vida muita coisa. E não faz por onde merecer receber aquilo. Então é importante a gente pensar. Muita gente fica exigindo respeito, eu quero respeito, só que não oferece respeito a ninguém. Muita gente que fica querendo isso ou aquilo, mas não oferece, se esquecendo que a vida só dá aquilo que a gente oferece para a vida. A vida só vai devolver aquilo que a gente deu. Então é importante a gente pensar a respeito disso. Esses são os mortos, essas pessoas que estão descontroladas por aí. Pessoas que vivem em discussões estéreis. Pessoas que discutem por pouca coisa. Eu ouvi recentemente uma coisa que eu achei muito bacana. Uma mulher estava num ônibus, uma senhora estava num ônibus, sentada na sua poltrona, se aproximou uma jovem, cheia de pacotes, cheia de coisas, e sentou do lado dela, incomodando, né? Causando um alvoroço ali por conta daquele monte de pacote. E a moça viu que a senhorinha ficou quietinha, não falou nada, não reclamou, não resmungou, não falou nada. E aí ela achou estranho, ela perguntou: a senhora não vai falar nada? A senhora não vai reclamar, resmungar? A senhora olhou e falou assim: não, a minha viagem é curta, eu desço logo ali. E a gente fica perdendo tempo discutindo besteira. Discutindo futebol, discutindo política, discutindo coisas que não fazem o menor sentido para a nossa vida. Então a gente precisa parar com isso, porque mostra o quanto a gente ainda é morto para a vida espiritual. O quanto a gente precisa acordar.
Os mortos para as emoções superiores, pessoas que veem outras caídas no meio da rua, sequer dão o menor sinal de compaixão. E falam, é um bêbado. E não sabe a história daquela pessoa. O quanto ela sofreu, o quanto ela passou, quais as dificuldades, o que aconteceu para ela estar naquela condição. Porque nós somos, infelizmente, insensíveis. Porque nós queremos saber do nosso. É aquela história, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. É basicamente isso. E as pessoas que não se aprofundam em absolutamente nada. Tudo na sua vida é superficial. O exemplo claro, hoje em dia, são as redes sociais. Os vídeos que mais fazem sucesso, vídeos de 15 segundos. Porque nós não precisamos nos aprofundar em nada. Não queremos nos aprofundar em nada. E isso gera o quê? Pessoas inconsequentes, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que sabem de tudo e, no fundo, não sabem absolutamente nada. Nós, hoje, temos pessoas que são especialistas em tudo, mas não têm o mínimo de conhecimento em absolutamente nada. Nós temos analfabetos funcionais, que graçam em todos os ambientes, em todos os lugares, em todos os níveis intelectuais. Então é importante a gente pensar quem são os mortos. Infelizmente somos nós, que estamos encarnados e que ainda não reconhecemos a vida espiritual como algo que é presente, que está ali, que nós não entendemos ainda. Por quê? É um estado de sono que nós estamos. E esse estado de sono paralisa a alma. Ele traz peso individual e prejuízo para a coletividade. O que significa isso? Significa que quando eu não faço a minha parte, eu sobrecarrego o outro. Tem gente que tem que trabalhar o dobro porque tem outro que é folgado. Porque está dormindo. Está num sono inconsciente, porque não entendeu o que a vida tem a oferecer. Então, o desafio do sono, ele é muito grande. Eu chamo isso de sono porque na psicologia é assim que é tratado os estados de consciência. Face ao largo período de permanência nas faixas primárias do processo de evolução, pelo qual passa o ser no seu crescimento espiritual. Então, nós precisamos passar por esse desenvolvimento. A jornada espiritual, nossa, ela é gradual. Ela não vai acontecer do dia para a noite. Eu não vou acordar amanhã numa condição espiritual elevada. Isso vai demandar muito tempo e boa vontade da minha parte. Cada nível aqui, ela representa uma lucidez, uma maior responsabilidade. Qual que é o primeiro nível? É o sono sem sonhos. É o espírito que está encarnado, mas no estado de letargia tal que ele está vivendo somente a vida fisiológica. O que é vida fisiológica? Comer, beber, dormir e procriar. A vida se resume exatamente nisso. E não enxerga nada mais além do que essa condição. É aquilo que Guimarães Rosa escreveu dizendo o seguinte, que o animal satisfeito dorme. É basicamente isso, é essa condição. O segundo nível é o sono com sonho, ou seja, é o espírito que já começa a ter alguns lampejos, que está acordado, que está percebendo que existe algo diferente aqui na Terra. Ou seja, é o seu inconsciente, é o Deus interno que está começando a se manifestar. Começando a dizer, ó, tem alguma coisa além. A vida não é só comer, beber, dormir e procriar. A vida tem algo mais a oferecer. E aí vem o terceiro nível, que é o sono acordado. É quando eu já busco um sentido da vida. É quando eu ativo a minha vontade, o meu desejo, aquilo que eu quero fazer. Então, quando eu começo a buscar novos caminhos, é quando eu estou nesse estágio aqui, que eu estou mais desperto.
E o quarto nível é o ser desperto, é aquele que já acordou. Ou seja, o eu superior dele, a harmonia íntima com ideais superiores, é aquilo que Paulo escreve. Não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. O que significa isso? Eu estou deixando que o meu Cristo interior, porque todos nós temos potenciais crísticos, porque o próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer muito mais, mas depende de quem? De mim e da minha vontade. Então, eu manifestar essa ação é quando eu consigo me manifestar nesse sentido. Então, o Cristo nosso está dormindo, ele precisa acordar. E aí a gente então chega ao nível da consciência cósmica, ou seja, é o divino que se manifesta em nós. Eu e o Pai somos um, é a frase de Jesus. Eu e o Pai somos um. É esse o nosso objetivo, é nos tornarmos um com Deus. É importante a gente pensar nisso, porque desde os tempos de Jesus, nós temos essas chamadas de atenção. Paulo escreve a Efésios e diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha só, uma frase dessa de Paulo nos chamando a atenção, para que a gente pudesse acordar, porque a mensagem de Jesus é clara. E acordando, a gente vai ter um entendimento da vida. Por isso, conheceis a verdade e ela vos fará livres. É a frase de Jesus. A gente quer liberdade, mas a gente quer a liberdade com libertinagem. Isso não vai dar certo. Liberdade, muitas vezes, não é fazer o que a gente quer, é fazer o que a gente precisa, o que deve ser feito. Então, é Paulo nos chamando a atenção. Em outro momento, Pedro escreve: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, neste corpo físico, despertar-vos com admoestações. Admoestações nada mais é do que uma advertência. Quando eu chego amorosamente e falo para as pessoas: ó, acorda, você precisa despertar para a vida, você precisa entender que a vida não é só isso daqui na Terra, ela tem muito mais a oferecer. E cabe a você aceitar essa realidade e buscar um sentido melhor para a sua vida. Em outro momento, nós vamos ver esse despertar quando Mateus escreve: disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Aqui é Pedro negando a Jesus, mas quando ele escuta o galo cantar pela 3ª vez, o que ele faz? Ele acorda. A consciência dele dá um estalo. Então o galo aqui simboliza um momento em que a gente tem a consciência desperta, que a gente entende a mensagem que Jesus veio nos trazer. E o que acontece? Qual que é o resultado desse sono? Por que a gente tem dificuldade com isso? Muitos ficam buscando gurus, quando na verdade é só o esforço pessoal que pode ajudá-lo a despertar. O filósofo Clóvis de Barros Filho, ele fala uma coisa muito interessante, que o guru é alguém que vem longe para ensinar a mim como eu devo agir, como se eu não soubesse quem sou eu. E ele tem uma fórmula mágica para isso. E não vai acontecer, porque todo o processo de mudança, de despertamento, só depende de uma pessoa, de mim. De eu estar acordado para a realidade da vida. As pessoas fogem dos compromissos relativos à vida e o crescimento interior. Quantos de nós não queremos responsabilidade nessa vida? Ah, não vou fazer isso porque é muita responsabilidade. E aí a vida vai cobrar o preço por causa disso. Lembrando sempre que todo amor cobre a multidão de pecados. Tudo aquilo que a gente fizer vai trazer benefício para nós. E assumir responsabilidade, sim. Gente, a vida é que nem um jogo de videogame. Passou de fase, é mais difícil.
o próximo vilão, ele é muito mais complicado de derrotar. E a vida funciona exatamente assim. Até o momento que a gente vai zerar o jogo. Vai acontecer uma hora. Mas o que acontece no jogo? A gente morre, volta lá no começo e recomeça. E é assim que é a vida. Enquanto a gente não assumir as rédeas, a responsabilidade que a gente tem, a gente vai continuar no mesmo jogo, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Porque despertar é inadiável. É inadiável, porque representa uma necessidade evolutiva para que a gente adquira a nossa consciência desperta. E o que é estar desperto? Estar desperto é perceber a diferença entre o que me aprisiona e o que me liberta. O que me liberta é aquilo que eu faço que vai me ajudar. Eu já contei isso e vou contar novamente. Quer se livrar de uma pessoa, quer se libertar de uma pessoa, ame essa pessoa. Quer que se manter presa a essa pessoa, odeie essa pessoa. Porque aí você vai precisar lidar com ela quantas vezes forem necessárias até que você transforme essa relação em amor. E nesse sentido, quando você ama alguém, é quando você produz a liberdade. Porque a pessoa pode seguir o caminho que ela quiser, assim como você. Enquanto você estiver odiando uma pessoa, você vai se manter ligado a essa pessoa, até que você resolva o conflito, até que você resolva o problema. Porque no final das contas, tudo que vai permanecer é as nossas afinidades, as nossas relações. Escolher pouco a pouco o que é mais nobre, o que é melhor para todos nós. Agir com consciência, não por impulso. Nós agimos constantemente por impulso. Nós não pensamos duas vezes antes de reagir a alguma coisa. E lembrando que a palavra reagir já traz em si exatamente aquilo que fizeram com a gente. Quando eu reajo, eu estou agindo na mesma direção, na mesma proporção, com a mesma violência, com a mesma situação. E quando eu ajo diferente. Quando eu penso diferente. Substituir os automatismos por decisão, tomar decisão na nossa vida. E caminhar do eu quero, não é eu quero, para o eu devo. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele falou o seguinte: seja feita a vossa vontade e não a nossa. Basicamente é isso. E trocar a reatividade por responsabilidade. É fácil? Não. Não é fácil. Por isso que é difícil e é um desafio libertar-se desse sono espiritual. Porque exige o quê? Autoconhecimento. Nós temos uma grande dificuldade de olhar para dentro de nós e entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, o que eu quero da vida, por que eu reagi assim, por que eu agi assado. A gente tem muita dificuldade. E a doutrina espírita, acho que 99% das palestras fala da necessidade da gente buscar o autoconhecimento. É se conhecer, saber quem somos. Porque a partir do momento que eu sei quem eu sei para onde eu quero chegar. Eu sei o que eu vou fazer a partir daquele momento. Porque exige mudança de comportamento. Mudar o comportamento é uma das coisas mais complicadas do ser humano. Porque exige esforço da nossa parte. E é natural que tudo na vida vai pelo caminho do menos esforço. Lembra que o rio, ele segue sempre o caminho mais fácil. A energia elétrica sempre vai fluir pelo caminho mais fácil. O raio, quando cai, ele sempre cai pelo caminho mais fácil. Porque é da lei da natureza. Porque nós precisamos conservar energia, nós precisamos conservar aquilo que nós temos. Mas quando a gente precisa mudar, vai requerer da nossa parte esforço, muito esforço. Por quê? Vale lembrar que somos espíritos. E na condição de espíritos que nós somos, tivemos muitas vidas.
muitos hábitos negativos nós contraímos. Muitos. Muitos. E mudar um hábito não é nada fácil. Diga isso para um fumante. É muito complicado. É possível vencer? É. O que precisa? Vontade. Muita vontade. E também porque é uma luta, né, de interesse. Enquanto a gente está querendo crescer, tem gente que não quer deixar a gente crescer. Porque quer que a gente fique no mesmo patamar, na mesma situação. Eu ouvi uma coisa que eu achei bem interessante, quando os trabalhadores que catam caranguejo, colocam caranguejo num balde, o balde é pequeno até, mas os caranguejos não fogem. E aí, se você observar, quando um caranguejo está tentando subir pelo lado do balde, tem um outro puxando ele pela perna. A vida aqui acontece a mesma coisa. Quando a gente quer subir de patamar, tem gente nos puxando para baixo. Quantas vezes você fala, não, eu vou no centro porque lá eu vou precisar resolver algumas coisas. No mesmo dia chega o convite. Tem um churrasco para você ir. Centro ou churrasco? Essa é a questão. Né? Então é exatamente isso. Sempre que a gente quer evoluir, vai ter alguém, vai ter uma força puxando a gente para baixo. É ruim? Não. Isso vai moldar o nosso caráter. Moldar o nosso caráter e a nossa vontade. Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro Fonte Viva, ele fala: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Todos nós caminhamos nessa sombra, né? Trânsfugas da evolução cerram-se entre paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Porque se a gente não sair de onde a gente está, a gente vai ficar apegado a situações que vão nos trazer dores. E um exemplo disso está no livro, Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 26. Quando um grupo de pessoas vai visitar um museu, eles se deparam com um espelho muito bonito. E ali, quando eles se aproximam, eles percebem, tem uma mulher que percebe, nossa, passou um frio aqui, um arrepio aqui. Lembra que a gente, quando sente alguma coisa, fala, né? A morte passou perto de mim? Na verdade, não é a morte, é um morto. E aqui o morto é uma moça que estava presa a esse espelho. Porque ele foi dado por uma paixão dela no ano de 1797. E ele deu esse espelho para ela como presente, só que ele foi embora. Foi embora, mas falou para ela, ó, cuida do espelho, e no tempo certo, no tempo oportuno, eu volto. E ela ficou cuidando do espelho, mesmo depois de morta. Presa às coisas da terra. Então, em vez de seguir em frente, despertar para o amor e para a evolução, ela escolheu ficar ali, paralisada, velando um pedaço de vidro moldurado. Ela é o exemplo de quem gasta a eternidade cuidando de enterrar os seus mortos, ou seja, cuidando de ilusões, de vaidades, de apegos materiais que já não têm vida. Que a gente, ao sair daqui, saia um pouco mais despertos para a vida, entendendo que nós, como mortos-vivos, precisamos acordar. E que Deus nos abençoe a todos. Muita paz. Vamos então fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade bendita, rogando a Ele proteção e amparo. Senhor, que a Tua misericórdia nos acompanhe, que a Tua luz possa nos iluminar o caminho, ajudando-nos a despertar para a realidade espiritual, entendendo que não somos um corpo,
Estamos em um corpo, o qual precisamos cuidar com carinho, com amor, com atenção. Mas, principalmente, precisamos estar com os olhos abertos, atentos para a vida que nos cerca, porque, estando conscientes, poderemos realizar muito mais. Que possamos sair desse marasmo que nos encontramos, que possamos despertar, mas despertar por amor e não pela dor, Senhor, porque a dor também é um despertador, também é aquilo que nos incentiva a mudar de rumo, mas o amor seria o melhor, o nosso ideal, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos entender que estamos aqui na Terra de passagem, mas que essa passagem seja tal qual um cometa, brilhando no céu. Um dia apagaremos aqui na Terra, mas poderemos resplandecer no céu. Depende de cada um de nós. Depende da nossa boa vontade, do nosso desejo de fazer o nosso melhor. Senhor, que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine sempre, dando-nos a condição para que nós possamos tomar a nossa cruz e seguir a nossa jornada. Agradecemos a equipe espiritual presente, que nos acolhe, que nos enseja a oportunidade de buscar a nossa melhora. Obrigado, Senhor, pelos amigos que trouxeste, amigos que foram atraídos pelo mundo espiritual, pelas portas abertas dessa instituição, e hoje, na condição de desencarnados, buscam equilíbrio, paz e, principalmente, buscam entendimento acerca da vida e da morte, que eles possam entender que aqui nesta casa receberão o auxílio que precisam, que eles possam ver nos amigos espirituais presentes pessoas queridas, caras ao seu coração, que os ajudarão a passar por este momento doloroso com tranquilidade, com serenidade e principalmente com entendimento, que é assim que nós nos livraremos de tudo aquilo de ruim que há em nosso coração. Ajuda ao Senhor esses irmãos para que possam seguir adiante nesta jornada e envolva-os com muita paz. Enquanto esses irmãos são conduzidos, nós que cá ficamos, nos lembramos de Jesus quando nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela sua bondade e misericórdia. Acompanha-nos de regresso aos nossos lares e que possamos lá compartilhar as alegrias e as energias recebidas aqui. Que assim seja.